Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior, estudamos brevemente a embriologia, o trato genital masculino, gametogênese ou espermatogênese, e também a gametogênese ou ovogênese feminina. Hoje estudaremos o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário ele ocorre a partir da nidação. A nidação é a fixação do embrião no endométrio. As fases de segmentação que ocorrem com o embrião fixado no endométrio são oligolécito. Oligolécito é um óvulo com pouco vitelo, sofrerá divisão total, ou também conhecida como holoblástica, ou igual. Temos ainda fases de segmentação com óvulos heterolécitos. Os heterolécitos são dos anfíbios. Tem uma quantidade equivalente ou igual de vitelo, sofrem divisão total, assim como os oligolécitos, porém a divisão ela é desigual. É uma divisão total, porém desigual, onde ocorrerá a formação de micrômeros e macrômeros. Ainda teremos a questão do telolécito. O telolécito ele estará presente em aves e répteis. São óvulos com muito vitelo. A divisão será meroblástica, parcial ou discoidal. Neste estará presente, então, o disco embrionário. E, por fim, teremos a possibilidade de um centrolécito. O centrolécito, como você pode perceber, o vitelo ele é central. E a divisão é meroblástica, assim como no telolécito, parcial, assim como no telolécito, e superficial. Essas são as fases de segmentação. Com relação ao local do desenvolvimento, nós teremos seres ovíparos, por exemplo, as aves, que nós temos um ovo externo. Poderemos ter ovovivíparos, que são as cobras. As cobras possuem um ovo interno. E os vivíparos, que basicamente é a placenta materna, os humanos. Agora, com relação aos folhetos embrionários, nós temos o zigoto. O zigoto ele passará pela segmentação ou clivagem e originará a mórula. A mórula é uma célula totipotente. Ela é capaz de originar tecidos do próprio embrião e os demais tecidos do embrião. Então, a partir de uma mórula é possível gerar o embrião. Perceba, por isso que ela é totipotente, ela tem capacidade de gerar o embrião como um todo e também os tecidos dele. Após a mórula, após uma nova clivagem ou segmentação, será originada a blástula ou blastocisto, o blastocisto no caso dos humanos. A blástula ela é uma célula pluripotente. Por que ela não é mais totipotente? Perceba, uma blástula não tem capacidade de originar um embrião. A blástula origina tão somente os tecidos embrionários. As partes da blástula serão a blastocele, ou seja, a parte que contém o líquido, e os blastômeros. E é esta parte que ocorre a fixação no endométrio. Então, a nidação, que é a fixação do embrião no endométrio, a nidação ocorre na blástula, perceba? E não na mórula, na blástula. Agora, da blástula para a formação do blastoporo, é basicamente o que nós conhecemos como gastrulação. E na gastrulação ocorrerá a formação do meso, ecto, endo e meso. Estudaremos isso na sequência. O blastoporo, basicamente, é nessa fase que nós teremos a diferenciação entre protostômio e deuterostômio. O que é o protostômio e o deuterostômio? O protostômio origina a boca e os deuterostômios originam primeiro o ânus. O deuterostomado, então, ele terá ânus e boca, enquanto que o protostomado terá tão somente a boca. Vamos lembrar que quem deu o quê? O ânus, não é mesmo? Continuando, então, após o blastoporo, do blastoporo originar-se-á a neurula. A neurula, ela é, neste momento, que nós temos a ectoderme. E desta ecto será originada o tubo neural e a notocorda. Falamos brevemente, então, da gastrulação, do ecto, endo, meso. Agora iremos em cada um deles, particularmente com relação à ectoderme. A ectoderme originará o tubo neural e a notocorda. A notocorda será
formará posteriormente as vértebras. A ectoderme também é responsável pela formação de pelos, unhas, cabelos, glândulas exócrinas, pele, dentes e mucosa externa. Perceba, quase tudo que é externo é oriundo da ectoderme, com exceção, é claro, do tubo neural e da notocorda. Essas são as duas mais relevantes. Com relação à mesoderme, que é originada no processo de gastrulação, ela irá originar os músculos e órgãos internos, sangue, membranas internas, córtex adrenal e sistema urinário. Então, basicamente, aquilo que está entre o externo e o interno, ou seja, os músculos e os órgãos internos, sangue, membranas internas, córtex adrenal e sistema urinário. Por fim, a endoderme. A endoderme irá originar o pulmão, fígado e pâncreas, a tireoide e os revestimentos internos da bexiga e do intestino. Tudo aquilo que for mais interno, extremamente interno, será oriundo da endoderme. Agora iniciaremos o estudo do desenvolvimento embrionário humano. O blastocisto é a blástula humana. E ela será composta pelo trofoblasto e pelo embrioblasto. O trofoblasto é a porção externa, que também comporá a placenta. O trofoblasto ele é composto pelo sincício trofoblasto, que faz contato com o endométrio e invade-o. Quem invade o endométrio para promover a inidação é o sincício trofoblasto. Interessante, não é mesmo? E o citotrofoblasto, que é basicamente a célula, o embriãozinho. Desculpe, é basicamente a porção celular do trofoblasto. Agora, o embrioblasto, este sim é o embrião. Este sim é a porção interna do blastocisto ou da blástula humana. Ele é o próprio embrião. E nele estará presente o disco bilaminar. O disco bilaminar ele é composto então pelo epiblasto. O epiblasto será o âmnio e o córion. Esse é o disco bilaminar. O âmnio ele é um líquido amniótico. A função dele é a proteção mecânica e a proteção contra a desidratação. Esta é a função do âmnio. E o córion? O córion ele promove a troca gasosa, a proteção, a nutrição dos sistemas cardiovasculares, então irá originar o sistema cardiovascular e também a notocorda. Temos aqui um exemplo esquemático da placa neural. Perceba, na placa neural, nós temos uma porção de ectoderme, ou seja, um epiblasto. E também temos uma porção de endoderme, ou hipoblasto. A placa neural é formada, então, neste ínterim, entre ectoderme e endoderme, através do processo de gastrulação, para originar, então, a conversão da placa neural em tubo neural. Isso irá ocorrer na neurulação. Por fim, o embrioblasto, ele possui o epiblasto, que foram essas duas camadas iniciais, âmnio e córion, e também possui o hipoblasto. O hipoblasto irá originar o cordão umbilical e a vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica tem a função de nutrição para os vasos sanguíneos. Então, este é o estudo inicial do desenvolvimento embrionário humano, com relação à blástula humana, que é o blastocisto. Aqui temos um desenho esquemático das porções ecto, meso e endo da derme que irão compor. A ectoderme, como você pode ver, irá compor o tubo neural. A mesoderme, em azul, irá compor o celoma, que são cavidades mesodérmicas, e também a notocorda. Por fim, a endoderme irá originar os mesênquimas, ou seja, os somitos. Os órgãos internos são os somitos, que são oriundos do mesênquima, da endoderme. Também é a endoderme que irá originar a mesoderme. A mesoderme ela é oriunda da endoderme e não da ectoderme. Perceba? Origina a mesoderme, e a mesoderme será paraxial, intermediário, lateral. A mesoderme lateral é o celoma, comporá o celoma. O celoma será a somatopleura, terá partes de sua composição da somatopleura pela ectoderme, e também terá a composição da esplancnopleura, a esplancnopleura oriunda da endoderme, por exemplo, o intestino. O intestino é oriundo da esplancnopleura. Ele é oriundo da endoderme, enquanto que a somatopleura, oriundo da ectoderme, origina a boca.
Com relação à organogênese, a organogênese ela é posterior à neurulação, formação do tubo nervoso e notocorda. A organogênese originará os órgãos. Com relação ainda aos gêmeos, pode haver, então, gêmeos monozigóticos univitelinos, que diferem apenas na impressão digital, porque eles são oriundos do mesmo zigoto e compartilham a sua bolsa de nutrição de vitelo, univitelinos. Enquanto que os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, eles são fraternos, são dois zigotos diferentes. Por fim, com relação ao DNA e à paternidade, durante a gestação é possível realizar o exame de paternidade de DNA através de qual tecido? Através do tecido fetal oriundo dos vilos coriais ou do líquido amniótico, conhecido como membranas fetais. Apenas recapitulando, eles serão oriundos então ou do âmnio ou do córion, que são partes do epiblasto que compõem o embrioblasto, literalmente oriundos do embrião. É por isso que é possível fazer desta forma a identificação de paternidade ainda durante a gravidez, durante a gestação. E este foi o estudo do desenvolvimento embrionário com relação ao blastocisto, aos seus componentes trofoblasto e embrioblasto, e as porções que originam cada uma da endoderme, mesoderme e ectoderme.